Olá! Toda a história oficialmente contada começa com a pré-história, os antecedentes daquilo que de fato foi documentado. E hoje nós queremos falar desse período da história da Diocese de Jaboticabal, que se confunde com o início do século XX no estado de São Paulo. O café era a grande força agrícola que, junto com a expansão dos trilhos das ferrovias, fazia multiplicar uma série de vilas e cidadezinhas muito promissoras. Era necessário estabelecer muitas paróquias, mesmo porque fazia alguns anos que a igreja estava lutando para se reorganizar internamente. Uma vez que, após a proclamação da República, em 1889, a igreja desfez aquela aliança com o Estado chamada padroado. Havia muitos benefícios, mas havia muitos prejuízos também. O fato é que agora a igreja precisa, para poder sobreviver e intensificar o seu apostolado, de alguma maneira se organizar, religiosa e politicamente. Assim, a igreja no início do século XX, pelo menos no estado de São Paulo, vê a necessidade de criar paróquias em todas aquelas regiões onde a população vai aumentando de maneira impressionante. Outras táticas utilizadas para o reafirmar-se da igreja foram muito importantes. Por exemplo, a preocupação com a formação humana e intelectual de uma elite capaz de, no futuro, colaborar com a difusão dos valores cristãos. É assim que a gente vê surgindo em várias cidades do estado muitos colégios católicos para meninas e para meninos, os famosos internatos. É dessa época também o surgimento de vários seminários menores. Nem todos os meninos que entravam no seminário queriam de fato ser padre ou pensavam em ser padres. Acontece que ali o rapaz, o moço, o menino, recebia uma formação humana e católica tremendamente sólida. E depois poderia ser alguém de muita influência na sociedade. No campo político, a igreja buscou organizar uma liga eleitoral católica, incentivando os leigos a tomar parte ativa nesse processo de formação de uma elite política nas grandes e médias cidades. Tudo isso estava em ebulição, quando em 1908, precisamente no dia 7 de junho, estamos falando dos antecedentes da criação da Diocese de Jaboticabal. Estamos falando de 20 anos antes da criação da Diocese de Jaboticabal. No dia 7 de junho de 1908, o Papa São Pio X elevou a Diocese de São Paulo ao rango de arquidiocese. Assim, São Paulo deixou de ser sufragânea do Rio de Janeiro e agora tinha um arcebispo e, ao mesmo tempo, São Pio X, nesse mesmo ato, criou 5 novas dioceses no interior paulista: Taubaté, Campinas, Botucatu, São Carlos e Ribeirão Preto. A cidade de Jaboticabal e a maioria das cidadezinhas que estavam no de entorno de Jaboticabal, até Barretos e até Paulo de Faria, Rio Preto, toda essa parte gigante do nosso estado, pertencia à Diocese de São Carlos. O bispo de São Carlos foi um homem muito importante para a história da criação de Jaboticabal. Dom José Marcondes Homem de Melo. Eu não vou falar muito dele, mesmo porque no livro do Brazonário Diocesano vocês vão encontrar uma seção inteirinha dedicada a ele, a sua biografia. Apenas eu gostaria de contar um pequeno fato importante da vida de Dom Marcondes. Dom Marcondes foi nomeado bispo de Belém do Pará, em 23 de abril de 1906. Foi para Roma, foi ordenado em Roma, dia 29 de junho de 1906.
Mas na viagem de volta de navio de Roma para o Brasil, o navio no qual se encontrava Dom Marcondes naufragou no dia 4 de agosto de 1906, no Cabo de Palos, na Espanha. Era um navio grande, o navio se chamava Sírio, um moderno transatlântico. Tinha 129 metros de comprimento, pesava 4.141 toneladas. Eram 4 horas da tarde do dia 4 de agosto. A embarcação transportava 1.700 passageiros, entre eles 700 imigrantes italianos, dos quais 300 morreram e 200 ficaram desaparecidos. Muita gente morreu nesse naufrágio, inclusive Dom José Camargo de Barros, que era bispo de São Paulo, e que tinha ido fazer a visita ad limina ao Santo Padre. Ele morre com 48 anos, já deixando vacante a nova arquidiocese de São Paulo. Dom José Marcondes se salvou. Se salvou desse naufrágio e acontece que ficou tremendamente traumatizado com esse naufrágio. Então Dom Marcondes escreve ao Papa São Pio X e pede para não tomar posse da Arquidiocese de Belém do Pará. Belém do Pará era uma sede episcopal, praticamente localizada num ambiente fluvial. Imaginem vocês o medo de Dom Marcondes. Sobrevivido a um naufrágio, ter que encarar barcos, canoas, para dar conta da sua nova diocese. É óbvio que São Pio X pensa na saúde psíquica de Dom Marcondes. Assim, ele é nomeado bispo de São Carlos, sem perder o título de arcebispo. A história segue o seu curso. Em 1923, acontece uma coisa muito importante para a criação da nossa diocese também. O núncio apostólico, Dom Enrico Gasparri, esse homem foi núncio no Brasil, ou seja, uma espécie de embaixador do Santo Padre, né, com relações políticas diante do governo do Brasil. O núncio, junto com o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo, e junto com o bispo de São Carlos, pensam na criação de novas dioceses para diminuir a extensão territorial e melhorar o atendimento religioso à população daquela gigante diocese. O núncio, junto com o arcebispo, visitam as duas novas dioceses de Ribeirão Preto e de São Carlos. E surge aí a ideia de criar duas novas dioceses. Não se sabia bem aonde colocar as sedes. Uma coisa era certa, Rio Preto deveria ser sede de diocese. A outra diocese não se entendia ainda, e precisaria se pedir vários pareceres, se seria melhor criar com sede em Jaboticabal ou em Bebedouro. Imaginem vocês os pareceres, né? Foram consultados vários bispos, vários peritos, várias pessoas, para iniciar um processo em vista da criação da Diocese de Jaboticabal. Estamos falando de 1924-25. A Diocese de Jaboticabal será criada apenas em 1929. E agora? Estavam divididas as pessoas consultadas. Muitos achavam que Bebedouro deveria ser criada, deveria ser a sede de uma dessas duas dioceses a ser desmembradas de São Carlos. Nessa época, 1925, 26, tanto Jaboticabal quanto Bebedouro eram cidades muito promissoras. No campo religioso, as duas cidades estavam construindo as suas novas igrejas matrizes.
igrejas imponentes, igrejas bonitas, igrejas artísticas. O melhor que se podia dar para a casa de Deus estava sendo pensado para a nova matriz de Nossa Senhora do Carmo de Jaboticabal e a nova matriz de São João Batista de Bebedouro. É aqui que a história começa a tomar um rumo muito interessante. Vejam só, Dom Marcondes, no dia 19 de fevereiro de 1925, no jornal diocesano São Carlos, tem uma cópia dele aqui comigo, uma preciosidade. Escreve assim: incontestavelmente, o estado de São Paulo é um prodígio de progresso em toda a linha. A multiplicação da população, o avanço das linhas férreas, o desdobramento da lavoura, o incremento das indústrias, tudo contribui para a grandeza deste solo abençoado, trabalhado pelo gênio dos filhos dos bandeirantes e protegido pelo apóstolo das gentes, que é São Paulo. Pelo lado religioso é de assombrar o avanço da religião e o alargamento do seu domínio nas almas. A criação de novas dioceses em 1908, a centuplicação das paróquias, os institutos religiosos de homens e de mulheres, repartidos por todos os lados, a edificação constante de novas igrejas, de colégios, de hospitais, de escolas, as missões, as visitas pastorais, tudo tem impulsionado a vida religiosa em tal ascendência que novamente se impõe a necessidade de se tornarem outras novas dioceses para se poder acompanhar esse caminhar de gigante do estado de São Paulo. E aí, Dom Marcondes já anuncia oficiosamente que Rio Preto e Jaboticabal seriam as sedes das novas dioceses. E agora, o bispo publica neste jornal diocesano uma ideia pronta. Enquanto em Roma a situação ainda não era clara e estavam começando a estudar o problema. No livro que vai sair o ano que vem, o primeiro tomo da história da Diocese de Jaboticabal, eu vou contar isso com muitos detalhes. E em base a documentos da criação da Diocese que estão conservados no arquivo do Vaticano. O fato, tenho que fazer esse salto, porque o tempo é curto desses vídeos, é que em 24 de janeiro de 1929, o projeto de criação das novas dioceses foi discutido na antiga Sagrada Congregação do Consistório. Os cardeais se reúnem, apresenta-se o projeto da criação de Rio Preto e de Jaboticabal. O projeto é votado, recebe aprovação do grupo de cardeais e no outro dia, 25 de janeiro de 1929, o Santo Padre, o Papa Pio XI, acolhe o voto dos cardeais e cria a nova Diocese de Jaboticabal, contemporaneamente a Diocese de Rio Preto. Assim escreve, ou melhor, assim está escrito na bula de criação da Diocese. A nova Diocese de Jaboticabal será circunscrita pela linha que tem do início no Rio Grande, junto à foz do Rio Turvo, sobe pelo mesmo até a foz do Rio da Onça. Vai por este, pelo córrego das Anhumas, até a nascente deste em Furnas, na parte ocidental do próprio vulgarmente chamado Fazenda Glória. Daí até a nascente do Córrego Rico, na parte meridional do mencionado próprio, ou Fazenda da Glória, desce pelo Córrego Rico até a sua foz no rio Mogi Guaçu. Finalmente, pelos rios Mogi Guaçu, Pardo e Rio Grande, até a foz do Rio Turvo. E assim continua a bula, falando das cidades que integrariam a nova Diocese de Jaboticabal. Esta diocese, assim circunscrita,
se constitui de 16 paróquias a saber: Jaboticabal, Barretos, Bebedouro, Pitangueiras, Viradouro, Monte Alto, Monte Azul, Taiaçu, Olímpia, Colina, Cajobi, Irupi, Pirangi, Taiúva, Guaraci e Severinha. A diocese nasceu com 16 municípios. Havia nesses 16 municípios 17 paróquias e 259 mil habitantes. A instalação solene da nova diocese de Jaboticabal foi no dia 16 de julho de 1929. Embora tenha sido criada a diocese, não foi nomeado ainda um bispo diocesano. E Dom José Marcondes, homem de Melo, arcebispo-bispo de São Carlos, se torna o administrador apostólico da nova diocese de Jaboticabal, ou seja, o administrador nomeado por Roma. Dom Marcondes foi administrador da diocese de Jaboticabal até a nomeação de Dom Assis, mas isso apenas em 1931, ou seja, 2 anos depois. Sobre esta fase do governo pastoral de Dom Assis, nós vamos falar no próximo episódio da nossa pequena série.